Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo Santana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o tema O Regresso. Vamos ler Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Verso 19 está escrito assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, verso 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que estava acontecendo aqui dentro desse contexto? Quando o apóstolo João escreve essa carta à igreja de Cristo. Muitos que outra hora tinham ouvido o evangelho, até mesmo através do apóstolo João, apóstolo Paulo e os demais apóstolos, e ali muitas igrejas foram fundadas, os irmãos novos na fé começaram a andar em Cristo Jesus, começaram a caminhar no Senhor, em comunhão, em fidelidade à palavra de Deus, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, cumprindo os mandamentos do Senhor e exercitando, o chamado, o ministério que estava sobre as vossas vidas. Mas no decorrer da caminhada, e o próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro para o seu discípulo, quando nós vamos para o capítulo 16, o verso 33 do Evangelho de João, o Senhor ele fala: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci no mundo. Então Jesus falou que o seu discípulo ia ter aflições. No capítulo 16, o verso 1 e 2 do Evangelho de João ainda, o Senhor fala para o seu discípulo que ia chegar tempo que eles iam ser mortos, expulsos das sinagogas, ou seja, o lugar de adoração na época, por causa do nome de Jesus. Iam ser perseguidos e como a gente já sabe toda a história da igreja primitiva. Nesse momento, estava acontecendo algo no meio do povo de Deus. Muitos dos servos de Deus que estavam firmes na presença do Senhor, por causa das muitas oposições, das dificuldades, as perseguições que houve e até mesmo mortes, por causa da fé desses homens e mulheres exercida em Cristo Jesus. As suas fé passaram a ser perseguido pelos impérios, pelos homens na terra, pelos governantes, as autoridades constituídas. Houve uma perseguição muito grande e muitos começaram a se desviar da verdade. Observe que no versículo 19 ele fala do povo que já está inserido na igreja. Se algum dentre vós, ou seja, então ele está falando de pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo, servos e servas de Deus, mas que estavam se desviando da verdade. Observe que ele fala desviando da verdade. O próprio apóstolo João escreve no capítulo 8, verso 32 do Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no verso 36 do mesmo capítulo, ele aponta essa verdade com mais clareza, Jesus dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, conhecer a verdade vai ser liberto. E essa verdade é o Cristo que liberta o homem, que livra o homem do poder do pecado, como livrou. Ele morreu, ressuscitou e derramou a sua graça sobre a humanidade. Todos aqueles que ouvem a palavra e crê é salvo em Cristo Jesus, obviamente perseverando até o fim. Há uma necessidade de perseverar até o fim. Então João está escrevendo essa carta, falando para os demais irmãos, as autoridades ali constituídas, autoridades espirituais, pastores, para que os irmãos que estavam se desviando da verdade, ou seja, estavam deixando a comunhão, já não estava mais buscando o Senhor, já não estava mais orando, já não estava mais exercitando o seu ministério, o ministério da palavra, o ministério do louvor, estavam se desviando, estavam voltando para o mesmo lugar de onde outra hora o Senhor tirou. Porque observe que ele fala de converter. Só precisa se converter quem está desconvertido. Ou seja, que está distante do Senhor, que está separado do Senhor, que está agora no momento preso no pecado novamente. Pois ele fala aqui do homem pecador. Ele fala que aquele que converter, o homem do pecado, salvará da morte uma alma. Quando ele fala de salvar da morte esta alma, ele está falando da morte eterna. Pois observe que ele está falando de pessoas que estavam desviados,
que estavam se desviando. Quando nós se desviamos da verdade, deixamos de andar em Cristo Jesus, nós regressamos, nós voltamos às velhas práticas, nós voltamos a praticar os atos e viver a vida como outra hora nós vivíamos quando não conhecíamos a verdade, ou seja, numa vida de pecado. Então, obviamente, a pessoa quando está desviada, ela está morta ou morto espiritual por estar na vida de pecado, porque se desviou da verdade, não vive mais na verdade, agora vive uma mentira. Então, há uma necessidade de se converter novamente. Então, é exatamente isso que o apóstolo está tratando aqui, de converter novamente essas almas, de ir atrás deles, atrás delas, daquelas pessoas que estavam inseridas no corpo de Cristo, mas se desviaram por muitos motivos, perseguições, pessoas que passaram por muitas situações, frustrações durante a sua caminhada em Cristo e terminaram se desviando, desistiram, desanimaram da fé. Então, o apóstolo está tratando exatamente disto. Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará esta alma da morte. Que morte? Da morte eterna. Pois uma vez que está desviado, está morto espiritualmente. Quando nós estamos vivendo no pecado, estamos vivendo fisicamente, mas espiritualmente estamos mortos por estar numa condição de pecado. Então, há uma necessidade de converter-se novamente. Há uma necessidade de regressar novamente para os pés do Senhor através de arrependimento, de confissão e novamente continuar a caminhada em Cristo Jesus. Então, observe que quando nós pregamos, a pessoa começa a ouvir novamente a mensagem, aqueles que se desviaram desta verdade, aqueles que estão neste momento padecendo, sofrendo, porque outra hora estava pregando a palavra, outra hora estava exercendo o seu ministério, mas por muitas lutas, muitas adversidades, muitas situações que surgiram, não suportaram e terminaram se desviando. Mas, neste momento, tem pessoas que se encontram dentro desse cenário, que se enquadra dentro desse contexto. Homens e mulheres que outra hora estavam exercendo o seu ministério, homens e mulheres jovens que outra hora estavam na mocidade, homens que pregavam a palavra de Deus, pastores, homens e mulheres que Deus usou de uma forma sobrenatural, mas que neste momento que está assistindo esse vídeo já não se encontra mais desta forma. Se desviou da verdade, hoje se encontra fraco espiritual, até mesmo tenta voltar e quer voltar, mas não há força. Não há força para o regresso, não há força para retornar, não há força para ir aos cultos novamente, não há força mais para louvar, não há força mais para dobrar o joelho e orar, não há mais força, mas através deste vídeo, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida se você crer. Então, essas almas, elas precisam regressar, porque sendo assim, vai ser salva do poder da morte. Que morte? A morte eterna. Porque a morte espiritual vai nos conduzir à morte eterna. A morte espiritual nos conduz à morte eterna, que é a segunda morte. Amém? Então, pessoas que estavam no corpo de Cristo, em comunhão, você que está assistindo esse vídeo, que se desviou da verdade, mas que quer voltar, mas não tem força, nós vamos orar e você vai voltar. Você vai se reconciliar aí na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver. Você vai regressar, você vai novamente pregar, você novamente vai louvar, novamente você vai andar na presença de Deus. Cobrirá numa multidão de pecado. Quando o regresso acontece através de confissão. Aqui no capítulo, na primeira carta de João, o capítulo 1, o versículo 9 está escrito assim. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque será coberto a multidão de pecado? Isso acontece através do perdão. Cristo já nos perdoou. Quando a gente se desvia da verdade, mas a gente regressa, a primeira coisa que nós vamos falar com Deus é pedir perdão. E Ele nos perdoa. E assim nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro e passamos a andar na presença do Senhor novamente pela força do Senhor. Você que assiste esse vídeo, nesse momento, homem, mulher e jovem,
que se desviaram desta verdade, que se encontra afastado desta verdade neste momento. Dobre o seu joelho. Você que acredita, eu vou orar pela sua vida e você vai orar juntamente comigo e o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai regressar à presença de Deus hoje, aonde você estiver. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Acredite nisso, que esta palavra ela está vindo para restaurar a sua vida, restituir o teu ministério, restituir a tua vida espiritual e a tua vida ministerial. Você crê? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresento nas tuas mãos a vida do meu irmão e da minha irmã. Estende as tuas mãos sobre a vida desta jovem. Pessoas que outra hora estavam na tua presença, Senhor, te louvando, te adorando, Senhor, exercendo o ministério da palavra, exercendo o ministério do louvor, exercendo os dons espirituais no meio da tua igreja. Mas as perseguições veio, as lutas surgiram, meu Deus, as calúnias, Senhor, as defamações, meu Deus, as blasfêmias, tanto tipo de coisa surgiram contra a vida da tua filha, do teu filho, deste jovem, desta jovem. Mas, Senhor, neste momento, o Senhor é Deus que restitui, assim como o Senhor restituiu Pedro, o Senhor restituiu, ele negou do Senhor, mas o Senhor o restituiu, o Senhor foi atrás dele quando ressuscitou e falou com ele face a face. Assim neste momento, o Senhor vem restituir este homem, o Senhor vem restituir esta mulher, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa os pecados do teu filho, da tua filha, levanta, Senhor, a tua filha quer voltar, o teu filho quer voltar, mas há uma opressão muito grande, há uma guerra. Eu sinto neste momento uma presença maligna do meu lado, mas em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo agora. Espírito imundo, eu te repreendo agora, um demônio que chegou da minha esquerda. Eu sinto uma presença maligna terrível, mas pelo poder do nome de Jesus, essa entidade que oprime este homem, essa entidade maligna, esse espírito maligno que não tem deixado esta jovem se levantar, este jovem se levantar, este homem se levantar novamente, esse soldado ferido, esse homem que está ferido, esta mulher que está ferida, pelo poder do nome de Jesus, eu te repreendo agora, Satanás. Sai da vida dela agora, sai da vida dele agora, sai da vida desta moça agora, esse demônio que tem colocado a frieza espiritual, que tem colocado o desânimo, ele quer orar, ele quer buscar, mas não consegue, porque há uma opressão, uma batalha espiritual muito grande, mas pelo poder do nome de Jesus agora, seja restituída a tua vida espiritual, seja restituída a tua vida ministerial, seja restituído, homem, a partir de hoje. Aleluia, se tu crês, tu vai pregar novamente a palavra do Senhor, tu vai louvar novamente, jovem, tu vai retornar para a mocidade, sim, mulher, tu vai pregar, mulher, tu vai se levantar, porque o Espírito do Senhor neste momento certifica no meu espírito que está aí trabalhando em prol da tua vida, sim, ele está intercedendo neste momento. Recebe neste momento a presença dele, recebe neste momento o renovo, recebe neste momento a mudança, aleluia, um novo ciclo na tua vida está iniciando neste momento, oh glória, louvado, engrandecido, ó Pai, seja o teu nome, aleluia. Eu sinto agora a presença do Pai, eu sinto agora a presença do Espírito do Eterno. Meu Deus, levanta este homem, restitui tudo o que ele perdeu, a dignidade, a honra, meu Deus, foi desonrada esta mulher, mas o Senhor é Deus que honra, e tem aí dupla honra para a tua vida, tem. Deus está dizendo, vou eu honrar na terra, vou eu te honrar, meu filho, vou eu te honrar, minha filha, aleluia, tão somente creia, porque neste dia de hoje, estou eu te restituindo, estou eu, aleluia, te levantando, assim como eu levantei Ezequiel, capítulo 2, filho do homem, põe-te de pé, e falarei contigo. Não houve reação, não houve uma mudança, aleluia, não houve, aleluia, uma resposta ao que Deus falou do profeta, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou em Ezequiel e colocou ele de pé, e ele começou a ouvir o que o Espírito do Senhor falava. Deus está dizendo, neste momento, meu Espírito
te coloca de pé novamente. O meu Espírito te restitui novamente. O Espírito do Senhor te renova e te fortalece. Você vai orar a partir de hoje. Você vai jejuar a partir de hoje. Você vai ler a minha palavra a partir de hoje. Vai ter força para ir para a igreja, porque eu sou tua força. Eu sou o teu Deus, o teu refúgio, o teu auxílio. Recebe aí a presença gloriosa dele na tua vida, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro. Deus está mudando a tua história. Acredite nisso. Deus, a partir deste momento, está mudando a tua história. Algo novo o Senhor está escrevendo. O Senhor está restituindo o teu ministério. O Senhor está te levantando, te colocando de pé. Aonde teve vergonha e desonra, vai ter dupla honra. Guarda esta palavra no teu coração e toma posse da vitória do Senhor sobre a tua vida. O renovo, a restauração, o tempo novo para a glória e louvor do único e verdadeiro fiel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Creia, toma posse da tua vitória e fica na paz do nosso Deus e eterno Jesus. Amém? Deus o abençoe.